Vamos conversar sobre sondas e drenos. E sobre o que eu vou conversar aqui com vocês hoje, né? Os tipos de sonda. O que eu vejo muitos errando, muitos veterinários errando, na real, eu não sei nem se seria um erro do veterinário em si, né? Mas quando a gente pensa, por exemplo, em sonda esofágica, a gente sabe que a sonda esofágica ela vai ser usada ali para fornecer alimentação para o paciente, mas é um procedimento que a gente precisa de um centro cirúrgico. Por quê? Porque a gente precisa de uma anestesia geral. Então, a gente não pode fazer no ambulatório com uma sedação apenas. Tem que ser no centro cirúrgico com a presença de um anestesista. E as sondas, no geral, elas consistem no quê? É um método que vai ser utilizado ali para fornecer, seja alimento, seja oxigênio para esse paciente, tá? Ou para eliminar urina, por exemplo. Aí a gente tem as sondas de cistotomia, as sondas de gastrotomia, que você vai utilizar para eliminar conteúdo gástrico, eliminar urina desse paciente através de uma sondagem, tá? Então, a sonda são usadas para fornecer alimento, oxigênio, fornecer algo para esse paciente ou promover a eliminação de algo quando se tem um quadro de obstrução. Tá? Exemplo, sonda de cistostomia em casos de neoplasia em trígono. Tá? Mas aí, o que acontece? Essas sondas de gastrostomia ou as de cistostomia, elas são sondas que devem ser realizadas pelo cirurgião, tá? E então necessita o quê? De um centro cirúrgico, porque você vai precisar abrir cavidade, você vai precisar de anestesia. Então não é um procedimento ambulatorial, mas é um procedimento que ele deve ser muito mais indicado do que ele realmente é, tá? Não vou me aprofundar nessa parte, eu ensino essa parte no meu curso também, partes de o que o clínico tem que saber, né, no momento de indicar uma cirurgia, cirurgias que não são comumente indicadas, então eu abordo esse tema lá no curso. Aqui eu vou falar da parte que você pode fazer no ambulatório. Então, a gente vai ter o quê? Sondas para trato respiratório, sondas para trato digestório e sondas para trato urinário, tá? O que vocês acabam usando mais no ambulatório cirúrgico, né? Vocês acabam usando mais as sondas para trato respiratório e as sondas para trato digestório. Por quê? São as sondas para você fornecer oxigênio para o paciente e são as sondas para você fornecer alimentação para um paciente anoréxico, para um paciente que está com apatia, para um paciente que está com alguma alteração em via aérea superior. Então, as sondas para trato respiratório serão fornecidas para pacientes que necessitam de um suporte de oxigênio. E as sondas do trato digestório são sondas que serão usadas em pacientes que possuem alterações que o impeçam de se alimentar de forma espontânea. E aí, basicamente, o que a gente tem nas sondas de trato respiratório, né? Você vai ter a sonda nasal e a sonda orotraqueal, onde os dois tipos de sonda, você que é clínico, você que é plantonista, você tem que saber colocar, você tem que saber realizar esse tipo de sonda, tá? Elas vão ser usadas em pacientes que possuem distúrbios respiratórios, que possuem dispneia, que possuem algum quadro de obstrução, algum quadro
que impeçam eles de captar oxigênio de maneira adequada. As sondas de orotraqueal, né, que seria a intubação, elas acabam sendo mais utilizadas em pacientes politraumatizados e realmente mais graves, porque você não consegue intubar um paciente que está consciente, tá? Um paciente consciente você não consegue intubar. Então, nesses casos, você acaba utilizando a máscara orotraqueal em casos que o paciente está consciente. Então, você fornece oxigênio, e a gente conversou bastante sobre isso na live que a gente falou sobre os métodos de fornecimento de oxigênio para paciente com obstrução no trato respiratório superior, né? Então, eu abordei bastante esses tipos de sonda, então eu não vou aprofundar aqui, mas é importante você saber o quê? Que no momento de emergência, você pode optar pela máscara orotraqueal ou pela sonda orotraqueal, pela intubação orotraqueal. E aí vai depender de como está o estado geral desse paciente. Se você tem um paciente mais grave, você vai conseguir fazer uma intubação nesse paciente e manter uma via patente ali com maior fornecimento de oxigênio e de forma mais segura. Se você tem um paciente que não está inconsciente, um paciente que está consciente, você pode utilizar a sonda nasal, mas aí você não vai ser no método de fornecimento de emergência, como vai ser para quando você precisa fazer uma manutenção do fornecimento de oxigênio para esse paciente, quando esse paciente ele precisa de oxigênio por um período maior, tá? Então, só para deixar aqui, ó, sonda nasal para fornecimento de oxigênio quando é necessário por um período prolongado. A sonda orotraqueal, melhor método de manutenção de uma via patente. Tá? E a máscara, tomar cuidado com o estresse, tá? Que eles costumam ficar estressados. E quando a gente fala em sonda para trato digestório, quando a gente pensa nas sondas para fornecimento de alimentação, né? A gente vai ter alguns tipos. Então, a gente tem as sondas nasogástricas, as sondas de esofagostomia, as de faringostomia, as de gastrostomia e as de jejunostomia. Então, Vete, aqui, ó, para trato digestório, você vai ter o quê? Sonda nasoesofágica e a sonda nasoesofágica, tá, Vete? Bota aqui, ó. Não é sonda nasogástrica, tá? Você não coloca essa sonda no estômago do paciente. Essa sonda, ela vai estar na porção média do esôfago, tá? É ali que ela tem que estar. Então, uma sonda nasoesofágica. Você não pode, não é uma sonda nasogástrica, porque você não entra com uma sonda no estômago. Se você ultrapassa a cárdia, você vai ter o quê? Refluxo. Você vai ter contração da cárdia e você pode ter refluxo desse paciente, tá? Então, é sonda nasoesofágica. E aí você tem as sondas de faringostomia, a sonda de esofagostomia, que a gente conversou ontem, né? Eu te expliquei a diferença da sonda de faringostomia, da de esofagostomia, da colocação, do local de colocação desse tipo de sonda. E aí a gente tem as sondas de gastrostomia e as sondas de jejunostomia. E o que é isso, Janaína? São dois tipos de sonda que você vai utilizar para fornecer alimento para esse paciente, tá? Porém, elas não são ambulatoriais, elas são sondas que devem ser realizadas pelo cirurgião em um centro cirúrgico, porque precisa abrir o abdômen desse paciente, tá? As sondas de gastrostomia, você vai realizar a sua colocação no estômago desse paciente, tá? E ela vai ser indicada quando você tem alguma alteração em esôfago, por exemplo, pacientes que foram submetidos a cirurgia esofágica, cirurgia de faringe, cirurgia de laringe, tá? Pacientes que têm um estômago, eles têm que ser usados somente em pacientes que têm estômago funcional, tá? Pacientes que possuem úlceras, gastrite, neoplasias gástricas, elas não podem ser utilizadas, tá?
Então, a sonda gastroesofágica, a gastroesofágica, ó, doidona, hein? As sondas de gastrostomia, elas vão ser usadas quando você não pode utilizar uma sonda de esofagostomia, ou seja, aqueles pacientes que têm alterações em cavidade oral e que têm alterações em região de esôfago, tá? Então, que passaram por uma cirurgia esofágica de corpo estranho, por exemplo, que possuem alguma neoplasia em esôfago, tá? Porém, ela precisa de anestesia geral e precisa do centro cirúrgico, do cirurgião e do anestesista, tá? E por que eu tô te falando dessa sonda aí? Vou falar primeiro da sonda de esofagostomia, porque da sonda de jejunostomia, porque também é um tipo de sonda que deve ser mais indicada, tá? E não é indicada. Aqui a gente tem a sonda de jejunostomia ou duodenostomia, tá? Que são dois tipos de sondas de enterostomia, tá? E elas vão ser indicadas quando você tem um paciente que ele não pode utilizar também a sonda de gastrostomia, tá? Então, é aquele paciente que ele tem uma doença gástrica, ele tem uma doença em estômago, ele tem uma neoplasia, ele tem gastrite, ele tem úlcera, ele tem perfuração, ele tem uma doença pancreática, tá? Paciente que passou por cirurgia do trato biliar, paciente quando tem a porção mais distal do intestino com alguma alteração, tá? Um paciente com pancreatite você pode utilizar, paciente de pós-procedimento de cirurgia pancreática, obstruções gastrointestinais proximais, tá? Então, são indicações das sondas de enterostomia, tá? Então, vamos botar aqui no nosso PDF. As sondas de gastrostomia vão ser indicadas para casos onde as sondas de esofagostomia não podem ser utilizadas. Exemplo, pacientes com neoplasias esofágicas, pacientes em pós-operatório de cirurgia esofágica, tá? Por exemplo. E as de enterostomia? Elas vão ser indicadas quando o paciente possui alguma alteração em estômago, pâncreas, pós-operatório gástrico, extenso, tá? Só que as sondas de jejunostomia, de duodenostomia, elas vão ter como desvantagens a necessidade de internação desse paciente, tá? Por quê? Porque você vai estar fornecendo alimento para esse paciente depois do estômago. Então, se você está fornecendo alimentação para esse paciente depois do estômago, você precisa já fornecer uma alimentação já tendo passado pelo processo digestivo, tá? Porque ele não vai sofrer as ações ali do suco gástrico para ocorrer a digestão. Então, essa alimentação ela é fornecida somente em local de internação, tá? Através ali de uma bomba de infusão, que você vai fornecer esse alimento para esse paciente. Por que eu estou falando desses dois tipos de sondas com vocês? Porque são dois tipos de sondas que são pouquíssimo utilizadas, tá? E acho que a maioria nem sequer conhece esse tipo de sonda, vê passar muito menos, né? Então, só pela importância de vocês saberem que elas existem, tá? E que você pode indicar. Tem indicações que são comuns na nossa rotina, tá? Por exemplo, as sondas de gastrostomia, você pode indicar aí num pós-operatório de uma cirurgia esofágica, às vezes um corpo estranho que fez uma certa perfuração. Você pode indicar a sonda de gastrostomia, porque a sonda esofágica ela não vai ser possível a sua utilização. Por quê? Porque você tem uma lesão em esôfago, tá? Então,
É importante ter esse conhecimento para saber o momento de indicar. A sonda para trato urinário, a gente vai ter o quê? Sonda de cistostomia. E para que serve isso, gente? A sonda de cistostomia você vai indicar, tá? Você não vai colocar se você não é cirurgião, mas você vai indicar, já conversar com o proprietário dessa possibilidade, em casos de um paciente com neoplasia em vesícula urinária, tá? Então, se você tem um paciente com neoplasias em bexiga, principalmente em região de trígono, que causa obstrução da urina, né? Você indica a colocação de uma sonda de cistostomia. Por quê? As neoplasias em vesícula urinária, muitas vezes elas são muito agressivas, tá? Principalmente aquelas em trígono. Então, as cirurgias, elas tendem a ser mais agressivas também. Porém, qual é a minha conduta, tá? E que eu acho que é uma boa conduta, tá? Quando você tem um paciente, não é comum você pegar um paciente com neoplasia, vesícula urinária, foi o tema do meu TCC da residência. Inclusive, lá no Instagram, nos destaques, eu falei um pouquinho sobre esse tema, que foi uma das cirurgias mais difíceis que eu participei, né, que eu auxiliei. E o que acontece? Eu coleto material para biópsia daquelas neoplasias para saber qual tipo de neoplasia que é. Porque pode ser só um pólipo, mas pode ser um carcinoma de células escamosas, que é o mais comum e bem agressivo, tá? E aí, enquanto no mesmo procedimento que eu coleto esse material para biópsia, eu já coloco a sonda. Por quê? Porque é uma paciente que ela vai estar com dificuldade para urinar. Ela pode estar em anúria ou ela pode estar em disúria, tá? Então, a última que eu fiz, já tem um tempinho, ela estava totalmente em anúria, ela estava uma semana sem urinar. Então, a vesícula urinária dela estava muito grande, a ponto de a parede extremamente fina. Então, eu coletei material daquelas neoplasias e passei a sonda de cistostomia nela, tá? E ela ficou com essa sonda enquanto aguardava o resultado da biópsia, do histopatológico daquelas neoplasias, para aí sim escolher o melhor tipo de tratamento para aquele paciente. Então, indicada para pacientes com quadros de obstrução urinária por neoplasias, tá? Eu acho que eu vou botar aqui só por neoplasias, porque acaba sendo mais comum, tá? No geral, você consegue desobstruir esse paciente, você consegue não precisar passar uma sonda para eliminar a urina. Isso daqui, acho que é a principal parte de sondas, assim, para vocês saberem. Então, as sondas de faringostomia, de esofagostomia, a gente conversou bastante na mentoria de ontem, né? Expliquei todo o passo a passo de como colocar, quais as indicações de cada uma delas, a diferença entre elas, tá? A gente falou também da sonda nasoesofágica, quando que eu escolho ela, quando eu opto pelas outras. E aqui a gente conversou principalmente sobre as sondas que você tem que conhecer para saber indicar, tá? Você não vai colocar porque são sondas realmente que devem ser colocadas pelo cirurgião no centro cirúrgico sob anestesia geral. Natália, todas essas sondas de história comum adaptar as uretrais. Cara, Natália, em sondas de faringostomia e e de esofagostomia, sim, tá? Mas, cara, as outras eu não recomendo, não. As outras eu acho que é bem melhor usar a sonda de Foley mesmo, a sonda de Foley, normal, tá? Deixa eu ver se tem uma imagem dela aqui. É o ideal por ser a mais indicada mesmo para esses procedimentos, tá? Então, sempre que a gente puder optar por usar o material mais adequado possível, vamos usar, tá? Só para eu mostrar aqui para vocês. Aqui, ó, foi uma paciente que eu coloquei a sonda esofágica, tá? Uma sonda de esofagostomia que eu coloquei nessa paciente. Mentira, foi uma sonda de faringostomia, tá? Porque essa paciente a gente fez uma mandibulectomia parcial, que ela tinha um melanoma aqui, e é que ela estava sem mandíbula, tá? Mas aqui tá na região mais ou menos da ATM, que seria aqui, mais ou menos, a articulação temporomandibular dela. Diana, uma dúvida. A sonda de cistostomia deve ser aberta para o esvaziamento da bexiga de quanto em quanto tempo aproximadamente? Gislaine, você pode deixar aberta,
tá? Essa paciente eu mandei para casa com a sonda e pedi para o proprietário esvaziar 3 vezes ao dia, tá? Pedi para o proprietário esvaziar 3 vezes ao dia e deu tudo certo. Ela ficou super bem, só que ela tinha um carcinoma de células escamosas e ela acabou vindo a óbito, acho que uns 10 dias depois. Ela ficou super bem nesse primeiro, sabe? Ela estava muito tempo com a bexiga muito cheia, estava debilitada, sem se alimentar. Então, do momento da cirurgia ali, os primeiros dias, 5 primeiros dias ali, ela recuperou muito bem, porque ela estava, né, eliminando a urina, então diminuiu ali o quadro de uremia, e ela conseguiu voltar a se alimentar, porque diminuiu a toxemia urêmica, né? Mas ela acabou vindo a óbito depois, se não me engano, uns 10, 15 dias depois do procedimento.